Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET 1, a semana 3, né? Agora a gente está trabalhando aí com o PET 2021. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar like nesse vídeo e também comentar aqui embaixo se vocês estão gostando aí dos vídeos, beleza? Lembrando que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Se você não viu as semanas anteriores, tem uma playlist com todas as semanas e que durante a semana eu faço algumas lives aqui no canal, jogando Age of Empires. Vou começar a jogar também Minecraft, beleza? Bom, então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá! Essa semana, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as fontes históricas. O que vem a ser fontes históricas? As fontes históricas são os itens materiais e imateriais, ou seus vestígios, que são produzidos pela ação humana. As fontes históricas são fundamentais para que o historiador possa realizar o seu trabalho de investigação do passado humano. Então, pessoal, a fonte histórica vai ser aqueles vestígios, aquelas pistas que o ser humano vai deixar sobre o seu passado, sobre como era a sua vida, a sua cultura do passado. E o historiador vai utilizar dessas fontes para poder escrever a história. O historiador, então, ele vai buscar essas fontes, vai analisar essas fontes e ir tentando descobrir aí como que era o passado. Então, as fontes históricas são primordiais, aí, são essenciais para o trabalho do historiador, né? Sem as fontes históricas, não haveria história. Existem, pessoal, diferentes tipos de fontes históricas e eu vou explicar cada uma delas para vocês. Primeiro, a gente tem as fontes visuais ou iconográficas. É tudo aquilo que tem imagem. Então, uma fotografia, um desenho, né? Então as pinturas nas paredes das cavernas, um quadro, um cartão postal. Todas essas imagens, pessoal, elas servem para a gente tentar descobrir como que era o passado. Então, por exemplo, se a gente olha nessa fotografia aí, a gente consegue analisar a roupa das pessoas, a gente consegue analisar o meio de transporte. Se a gente olha essa pintura aí rupestre também, olha só, a gente consegue ver que eles se alimentavam aí de carne, né? Eles caçavam. Então, olha só como que a gente consegue tirar informações aí. Então, as fontes visuais são aquelas que têm imagens, também chamadas de iconográficas. Vamos para o outro tipo. Fontes escritas são, aquelas fontes que estão escritas. Então, uma carta, uma folha de jornal, um livro, um documento, um diário, tudo isso são fontes escritas, né? E a gente consegue descobrir muita coisa aí analisando essas fontes, ok? Fontes orais, né? O que são fontes orais? A gente pode considerar como fonte oral uma entrevista. Então, se a gente estiver estudando alguma coisa que aconteceu há pouco tempo, né? Aí tiver uma pessoa que vivenciou aquilo, a gente pode entrevistar. Então, por exemplo, eu quero estudar o Brasil há 50 anos atrás. Eu posso entrevistar uma pessoa que já vivia aqui, né? Se você quiser saber sobre a sua cidade, você pode procurar uma pessoa, né, que mora na cidade há muito tempo e perguntar para ela. Isso é uma fonte oral. As cantigas, né? Então, algumas músicas trazem algumas informações sobre o passado e também as lendas, né, que vão passando aí muitas vezes de pai para filho, né, dentro de uma mesma sociedade. A cultura material, pessoal, é tudo aquilo, né, que você pode tocar. Então, as construções, as roupas, brinquedos, móveis, tudo isso, né, além de outras milhares de coisas, são consideradas aí da cultura material. Ou fontes materiais. Então a gente consegue olhar, por exemplo, uma roupa dessa e olhar e descobrir como que as pessoas se vestiam, se eram pessoas ricas, se eram pessoas pobres, né? Então tudo isso analisando aí fontes históricas materiais. Pessoal, com o tempo vão surgindo cada vez mais fontes históricas, né? Então, hoje a gente tem aí, por exemplo, músicas, a gente tem filmes e a gente tem também a internet com as páginas das redes sociais. Tudo isso pode servir como fonte histórica, né? Por quê? Imagina daqui a 100 anos, alguém vai escrever a história de vocês. Qual que vai ser uma fonte boa para eles olharem? Por exemplo, a sua página no Instagram ou então no Facebook, né? Então, novas fontes vão surgindo, né? Então, cada período que você está estudando, você vai usar fontes diferentes. Se você está estudando lá na época do Homem das Cavernas, você vai estudar lá os pedaços de osso que você vai achar, os pedaços de cerâmica, as pinturas nas paredes das cavernas. Agora, se você está estudando há 100 anos atrás, aí você já pode estudar jornais, você pode estudar fotografias. Não, então, né, com o decorrer do tempo, as fontes históricas vão se modificando, beleza? Agora, vamos aí às atividades, pessoal.
Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Justifique sua resposta. A gente já viu isso, né? Por que as fontes históricas são importantes? Sem as fontes históricas é possível se fazer história? Não, isso aí, né? Então as fontes históricas são fundamentais para o trabalho do historiador, não é verdade? Isso mesmo, então coloquem no caderno de vocês aí. Eu coloquei aqui como exemplo, olha só, com as fontes históricas é possível estudar o passado e descobrir características da vida dos homens através do tempo. Vai lá, coloca aí com as palavras de vocês aí também essa resposta. Vamos para o número 2? Identifique em sua casa um documento, objeto ou artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar. Isto é, que revele dados, insumos e informações referentes à sua família. O que ele lhes permite contar sobre sua família? Qual é o valor desse objeto para você ou para seus familiares? Partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelos objetos, reflita sobre a importância e o valor das histórias que podem existir por trás de simples elementos. Então, pessoal, essa questão vocês vão dar uma olhada aí na casa de vocês vão conversar com os pais de vocês ou responsáveis e vão procurar aí algum objeto que pode ser uma fonte histórica. Que objetos? Por exemplo, uma fotografia. Olha aí, qual que será a foto mais antiga que tem aí na sua casa? E o móvel? Pergunta aí para o seu responsável qual que é o móvel mais antigo. Carta, será que tem alguma carta aí antiga dos seus avós ou mesmo dos seus pais? E documentos? Tem algum documento aí de alguém bem antigo na sua casa? Então você vai procurar. Então, por exemplo, você achou lá, você perguntou, o seu responsável tem um móvel que a sua mãe ganhou lá quando ela casou. Ela vai te contar a história daquele móvel, você vai escrever ele aí. Ou você viu uma foto da sua família, você vai escrever lá o que tem nessa foto. Beleza? Então você localiza essa fonte e depois você escreve o que você descobriu com ela. Ok? Agora vamos para a próxima. Na 3, leia a letra de música a seguir que pode ser usada como fonte histórica. Como eu falei para vocês, uma música também é uma fonte histórica. Então essa música fala lá, ó, Canto das Três Raças, da Clara Nunes. Ninguém ouviu uma solução de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor, ai, mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto, que devia ser um canto de alegria, soa apenas como uma solução de dor. Ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela pode nos revelar sobre o passado. Justifique sua resposta. Então, olhando essa música, vamos analisar ela aí. Ela está falando o que sobre o passado? Eu marquei para vocês alguns trechos, olha só. Um lamento triste desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro. Negro entoou um canto de revolta, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador. Esse canto, que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Então essa música fala o quê, pessoal? Ela fala que as pessoas foram sempre felizes? Não, né? Ela vai falar do sofrimento. Ela vai falar do sofrimento de quem? Naquela primeira parte fala do sofrimento dos índios, isso aí. E depois o sofrimento dos negros e também da luta dos inconfidentes. Então ela é uma música que vai falar sobre o passado do Brasil, não é isso? E sobre as coisas que já aconteceram por aqui. Então podem colocar aí no caderno de vocês essa resposta, não é verdade? Olha só, o sofrimento de índios, escravos inconfidentes durante os anos de colonização. Todas essas informações eu tirei da música, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar aí, beleza? As referências que eu utilizei. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!